Bem, então, pessoal, como a gente combinou, vamos começar agora a aula, tá? Então, muito obrigada novamente à professora Valquíria por estar compartilhando aí os seus conhecimentos com a gente na semiologia do aparelho locomotor, tá? E aí a gente faz a aula e depois, se vocês tiverem alguma dúvida, ou vocês podem perguntar no chat, ou depois, no final da aula, a gente tira as dúvidas de vocês. Obrigada, professora. Podemos começar. Ok. Então, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre semiologia do aparelho locomotor, mas mais com enfoque nas doenças reumáticas que a gente vai acabar vendo no próximo semestre novamente, tá? Então, vamos lá. Em relação ao aparelho locomotor, a anamnese, ela é fundamental para a gente fazer o diagnóstico de uma doença reumatológica, tá? Por quê? Porque na reumatologia, já com uma boa anamnese, isso sem considerar o exame físico, tá? Só com a anamnese, eu consigo já pensar nas principais hipóteses diagnósticas para um caso clínico, tá? E se eu não, então, caprichar nessa anamnese, se eu coletar informações inadequadas ou incompletas, né, o que vai acontecer, então, é eu pensar numa hipótese diagnóstica incorreta. E pensando numa hipótese diagnóstica incorreta, todas as consequências em relação a isso são graves, né? Porque vai existir um atraso no diagnóstico correto, às vezes um tratamento inadequado, e o paciente muitas vezes pode evoluir com deformidades que são irreversíveis. Como eu disse, a anamnese incorreta, então, leva a um tratamento incorreto, atraso de tratamento, deformidades, aumento da morbidade, menor qualidade de vida para o paciente, porque ele vai ter mais deformidades, né, mais dependência, e eu posso também aumentar a mortalidade do paciente, uma vez que na reumatologia a gente lidar com pacientes graves, né, muitas vezes autoimunes. Na reumatologia, eles também não, vamos dizer assim, eles não ajudam muito, né, a completar o meu caso clínico, a anamnese. Então, também, isso vocês vão aprender na reumatologia com a gente, que a gente tem que saber pedir exame, né, não adianta sair pedindo tudo. Por quê? Porque os exames na reumato, eles podem ser negativos em algumas doenças, eles podem ser positivos em diferentes doenças, eles podem ser positivos em pessoas saudáveis. As doenças autoimunes, elas também vêm normalmente combinadas, então, havendo essa sobreposição, esses exames podem me deixar confusos, tá? Então, se eu não fizer uma anamnese... Val, os slides não estão passando para a gente, ainda está no primeiro slide. Não é estranho? Ainda está no da anamnese fundamental diagnóstico de doença reumatológica. Espera aí. Ver se compartilhando de novo fica mais fácil. Deixa eu ver. Aparecendo dos exames? Ainda não. Tá compartilhando minha tela? Não, não compartilhou, não. Agora compartilhou. Tá nos exames? Tá nos exames agora. Tá. O que eu posso fazer, se não passar, Mari, você me avisa, que qualquer coisa eu deixo aqui, e aí eu vou passando aqui do lado, sabe? Sim, eu tá bom. Aqui, vamos você me tentar. avisa. Os meninos falaram que de manhã aconteceu isso também, que pode ser alguma coisa do Teams, mas vamos tentar e qualquer coisa eu te aviso. Tá, me avisa. Quando eu mudar, eu aviso aqui, aí você me fala se mudou. Pode deixar. Tá nos exames laboratoriais?
Tá sim. Tá. Então, como eu ia dizendo, os exames laboratoriais, se eu não souber pedir, né, se eu não tiver um fundamento na anamnese, né, e eu pensar já numa hipótese diagnóstica e saber quais exames eu tenho que pedir, eu vou me perder com esses exames, né? Então, por isso que a anamnese é a parte mais importante de uma avaliação em reumatologia. Passei o slide. Passou, agora passou. Tá. Então, para a gente chegar num caminho certo, né, num diagnóstico correto, num tratamento precoce, a minha dica, né, é fazer uma boa anamnese e complementar essas informações com o exame físico. Passei de novo. Se a gente... Passou o slide? Passou, agora tá tudo bem. Então, acho que foi. Se a gente não fizer, né, uma anamnese, um exame físico inadequado, né, vai virar uma catástrofe, né? Porque, como eu já disse, vai levar um diagnóstico incorreto e consequências graves, né, para um paciente. Na reumatologia, né, e isso é dado de estudo, tá? A anamnese você já chega a 70% do diagnóstico, tá? O resto, os outros 30% faltantes, né, são complementados pelo exame físico e uma pequena parte pelos exames laboratoriais, tá? Então, para fazer reumato, tem que gostar de conversar com o paciente. E aí, logo na anamnese, tem alguns pontos importantes, né, que eu vou passar para vocês, quando a gente pensa em queixas do aparelho locomotor, né? Então, vamos lá. O primeiro passo importante já está na identificação lá do paciente, tá? Logo na idade, tá bom? Porque as doenças reumatológicas, elas vêm em blocos, tá? Então, eu tenho doenças que são mais prevalentes na faixa etária pediátrica, eu tenho doenças que são mais prevalentes em adultos jovens, né, que são doenças autoimunes. Eu tenho doenças que são mais prevalentes em idosos, que são mais as doenças degenerativas, né? Então, quando eu penso num paciente com doença autoimune, né, o perfil de paciente são adultos jovens, são adultos da nossa faixa etária, da minha e da de vocês, tá? Nas nossas vós, né, a gente vai pensar mais em degeneração da cartilagem, que é a osteoartrite, alteração da arquitetura do osso, que é a osteoporose, né? E em crianças, a doença autoimune mais comum, né, seria essa artrite idiopática juvenil. Outro passo importante da anamnese já é identificar o sexo do paciente. Por quê? Porque as doenças autoimunes, elas são mais comuns no sexo feminino, tá bom? Porque existe possivelmente uma participação do estrógeno na patogênese dessas doenças, tá? Então, as doenças autoimunes, elas são mais comuns em mulheres. Já os homens, né, especialmente na reumato, eu tenho só 2 grupos de doenças que são mais comuns, tá? O primeiro é a gota e o segundo são as espondiloartrites, que são doenças autoimunes que envolvem aí o esqueleto artificial, tá? Então, em homens só tem 2. O resto é tudo mulher, tá? Todas as outras doenças, a prevalência é maior no sexo feminino. Outro fator importante da anamnese é olhar a profissão do paciente, né? Porque algumas queixas, elas estão relacionadas, então, à ergonomia no trabalho. Então, por exemplo,
Paciente que trabalha muito tempo sentado, né? Ou lavrador, pode ter um aumento da chance de ter uma queixa de uma lombalgia, por exemplo, né? Paciente atleta de futebol, muito comum ter lesão do ligamento cruzado anterior ou outras lesões no joelho, menisco, né? Por exemplo. Pacientes que trabalham digitando o tempo inteiro podem ter mais manifestações nas mãos e nos dedos, punhos, né? Tendinites, problemas ligamentares. Paciente jogadora de tênis pode ter mais lesões no cotovelo, por exemplo, né? Pacientes que trabalham em ambientes estressantes de trabalho podem ter, isso daqui pode ser gatilho para o aparecimento de fibromialgia, que é uma síndrome dolorosa crônica, né? A paciente que trabalha em telemarketing pode ter muita manifestação, às vezes, de coluna cervical. Então, é importante a gente ver a ergonomia do paciente para eu pensar também no que pode estar acontecendo para ele ter aquela queixa, porque muitas vezes, corrigindo a ergonomia, né, não precisa de nenhum tratamento medicamentoso, a gente já melhora, né, a queixa do paciente. Ginastas, né, por exemplo, ou até pessoas que praticam crossfit costumam ter lesão aí de ombro, de joelho, né, então depende se tem impacto ou não, tá? A maior parte das vezes, 90% das consultas em reumatologia, a principal queixa, né, principal vai ser a dor de origem músculo-esquelética, tá? Então, 90% das vezes, o paciente vai procurar o reumato por dor, tá certo? E aí, cabe ao reumato, então, tentar entender um pouquinho dessa dor, se é uma dor que está na articulação, se é uma dor que está fora da articulação, se é uma dor aguda, se é uma dor crônica, né? E aí eu vou passar para vocês como é que a gente esmiuça, então, essa dor músculo-esquelética, para a gente pensar nas possibilidades diagnósticas, né? E aí tudo vai começar, então, para a gente esmiuçar, com a nossa HDA, né? Então, toda vez que o paciente queixa de uma dor músculo-esquelética, a primeira coisa que eu tenho que tentar identificar é qual o meu caráter de dor, né? E aí, basicamente, eu tenho 4 tipos de dor, tá? Sendo essas duas primeiras, assim, as mais importantes nesse momento. Então, eu tenho uma dor que ela pode piorar com o movimento. Então, o paciente fala, quando eu tenho dor no meu punho, e essa dor piora quando eu lavo a louça. Então, ele tem uma dor de origem mecânica, porque piora ao movimento, tá? O contrário da dor mecânica seria uma dor inflamatória, que é uma dor que piora ao repouso. Então, o paciente fala, doutora, na hora que eu acordo de manhã, o meu punho dói, mas depois eu começo a mexer a mão para servir o café da manhã, a minha dor melhora, tá? Então é o contrário. Essa dor que piora ao repouso, né? A gente chama então de uma dor inflamatória. E essa dor inflamatória é a dor que a gente encontra em todas as doenças autoimunes, tá bom? As doenças autoimunes, então, elas têm dor de origem inflamatória. Então, aqui já é um divisor de água, né? Eu identifiquei uma dor mecânica, eu não penso em doença autoimune. Eu identifiquei uma dor inflamatória, eu penso em doença autoimune, tá? Existe também a dor que é contínua, ou seja, não piora nem melhora com repouso, nem com o movimento, não tem nenhuma mudança do padrão, né? E eu tenho uma dor também que ela pode ser
intermitente migratória, ou seja, um dia dói, o outro dia não, né? Não é uma coisa contínua, tá? Essa dor intermitente e migratória, né, como vocês vão ver na Reumato Comigo, é muito sugestivo de uma doença que chama fibromialgia, tá? Que é a segunda doença reumatológica mais comum. Então, só por eu saber dessa dor, eu já penso no meu diagnóstico. E nem continuei minha anamnese ainda. E logo aqui eu já penso em fazer um diagnóstico, tá certo? Então, na reumato, né, a gente vai ver, a gente tem doenças de caráter mecânico, né, que são doenças desencadeadas por esforço, né, ou por degeneração de cartilagem, de ligamento, de tendão, né, por excesso de uso, que a gente chama de causas mecânicas, né, e essa causa mecânica vai dar, então, a dor mecânica, é a dor que piora com o movimento, né? Então, como um exemplo de dores mecânicas, né? Todo mundo já deve ter tido aí pelo menos uma tendinite, né? Uma bursite, uma lesão de ligamento, um entorse, né? Essas dores pioram ao movimento. Acho que todo mundo já experimentou algum dia essa dor de origem mecânica, tá? E em idosos, né, essa dor mecânica, a principal causa é a osteoartrite, que é uma doença relacionada ao envelhecimento da cartilagem articular, tá? Já a inflamatória, acredito que ninguém tem doença autoimune aí na sala, mas, né, a dor inflamatória é específica, então, das doenças autoimunes, né? Então, é aquela dor que, como eu falei, ela ao repouso e melhora ao movimento. É o oposto da dor mecânica, tá? Uma outra coisa, né, que me ajuda, então, a identificar essa dor inflamatória seria, então, né, essa dor que é pior ao repouso. Quais são os períodos do dia, né, que a gente deixa a articulação mais em repouso? Ou de manhã, quando a gente acaba de acordar, porque a gente ficou a noite inteira com a articulação em repouso, ou ao final do dia, depois que a gente chega do nosso trabalho, que a gente descansa, tá? Então, a dor inflamatória, ela costuma ser pior no início da manhã e no final do dia, tá? E durante o dia, que a pessoa está se movimentando, fazendo exercício, ela não repara essa dor. Uma outra coisa que me ajuda a eu pensar também que a doença é inflamatória é porque esses pacientes, muitas vezes, eles vão acordar com uma rigidez de manhã da articulação que está doendo, tá? Então, é como se a mão, assim, se for a mão no caso, né? A mão ficasse mais rígida, com uma sensação de que está inchada, difícil de fletir e estender os dedos, né? Então, tem essa rigidez matinal. Que na dor inflamatória, essa rigidez, ela é uma rigidez prolongada, tá? A pessoa fica com essa queixa mais de 1 hora, até depois a articulação ficar normal, ele perceber normalidade. Então, demora, prolongada, tá? Às vezes, fica a manhã inteira, por exemplo, tá? Então, aqui na anamnese, o caráter da dor mais importante é o diferenciar dor mecânica de inflamatória. Dor mecânica, eu penso em patologias e inflamações de tendão, bursa, ligamento, né? E inflamatória, doença autoimune. A segunda coisa que a gente vai olhar, depois da gente ver o caráter da dor, né? É eu localizar, então, essa dor, né? Essa dor, ela tá onde? Ela tá localizada na articulação, né? E aí a gente chama a dor da articulação de artralgia, né? Essa dor, ela tá localizada próxima à articulação, mas não dentro dela, né? Que seria uma dor que a gente chama periarticular, ou seja, pode ser uma dor no tendão, no ligamento, numa bursa, né? Mas não dentro do espaço articular. Essa dor, ela pode ser uma dor generalizada,
Ou seja, pega músculo, pega tendão, pega ligamento, pega articulação, né? Não tem uma preferência por uma estrutura específica, tá? Ou a dor, ela pode ser também, por exemplo, de origem neurológica, né? Uma dor irradiada, por exemplo. Essa dor de origem neurológica, né, muitas vezes, ela tem essa característica, que às vezes é uma dor em queimação, o paciente tem parestesia, tem alodínia associada, então ele teria sintomas neurológicos associados, tá? Por exemplo, né, uma dor de uma hérnia cervical, né? Ela pode ser irradiada no ombro. Então, o paciente pode chegar para você referindo uma dor no ombro, mas não é propriamente a articulação glenohumeral que está com problema. Seria uma dor irradiada da coluna cervical, tá? Então, com a anamnese, a gente também consegue identificar, tá? Se a dor é dentro do ombro ou se é uma dor irradiada, por exemplo. E aí, quando a gente pensa na reumato, né, os mais importantes para a gente seria a dor na articulação ou em estruturas próximas à articulação, né? A dor na articulação, então, ela pode ocorrer, né, em doenças autoimunes, em doenças degenerativas, né? E aí o que vai me ajudar é eu identificar então aquela parte se é mecânica ou inflamatória, que a gente já passou. E uma dor ao redor da articulação, né? Ela pode ser por uma lesão ligamentar, uma lesão tendínea, uma bursite, uma lesão muscular ou uma lesão na êntese. Êntese é a região do osso onde se inserem os tendões e os ligamentos, né? Por exemplo, ali onde se insere o tendão de Aquiles, ali é uma êntese no calcâneo, tá? Então, êntese é qualquer uma dessas regiões. Só que, para exemplificar, então, por exemplo, o paciente tem uma dor no cotovelo, tá? Mas quando eu fui ver, essa é uma dor não é intra-articular do cotovelo. Ele tem uma dor referida no cotovelo por uma bursite, tá? Então, o problema está fora da articulação, tá? Isso no exame físico, a gente consegue identificar se é uma dor dentro da articulação ou fora, tá? Mesma coisa, paciente tem uma dor, às vezes, no quadril, tá? Mas o problema não tá aqui na coxa femoral. Às vezes ele tem uma bursite, né? Que seria uma estrutura articular. O paciente pode ter uma dor no tornozelo, mas não necessariamente é na articulação tibio-talar, né? Pode ser uma dor, por exemplo, no tendão de Aquiles, né? O paciente tem uma dor no ombro. Olha quantos tendões aqui a gente tem do manguito rotador, quantos ligamentos a gente tem no ombro, tem bursa, né? Então, não necessariamente é na articulação gleno-humeral, né? Mesma coisa do joelho. O paciente tem uma dor no joelho, né? Pode ser uma tendinite, né? Aqui uma inflamação da inserção da pata de ganso, pode ser um problema do menisco, do ligamento, né? Então, tudo isso a gente consegue identificar com anamnese e exame físico. O LAMP, então, só para quando a gente fala de dor articular, então esquece a parte periarticular, tá? Agora a gente está falando de uma dor dentro da articulação, tá? E aí a gente vai esmiuçar essa parte. Quando é a dor dentro da articulação, né? Depois que eu defini o meu caráter da dor, e aqui a gente já falou as duas mais importantes, se é mecânica ou inflamatória. Depois que eu defini que o meu local realmente ali está dentro da articulação, o terceiro passo que eu vou fazer é ver quantas articulações estão afetadas, tá? E aí eu divido em 3 grupos.
Então, ela pode afetar uma articulação só, e aí eu chamo de uma dor monoarticular. Ela pode afetar até 4 articulações, que eu chamo de uma dor oligoarticular, ou então afetar 5 ou mais articulações, que eu chamo de dor poliarticular, tá? Depois de eu dizer, né, quantas articulações envolvidas, eu vou avaliar qual esqueleto é acometido, né? Eu estou falando de uma dor que acomete o esqueleto axial, né? Ou então articulações do esqueleto periférico, ou as duas em combinação, né? Quais articulações envolvidas é importante também para a gente pensar em grupos de doenças autoimunes, né? Por exemplo, as espondiloartrites, que eu falei que são doenças mais comuns no sexo masculino, espôndilo é vértebra, né? Então, as espondiloartrites, elas têm uma predileção pelo esqueleto axial, tá? Ao contrário das outras doenças autoimunes. O quarto passo, né, depois que eu identifiquei a dor articular, em quais articulações e quantas, né, eu avaliar o meu tempo de evolução de dor, né? E aí eu divido também a minha dor em aguda ou crônica, tá? Crônica é uma dor que tem uma evolução mais do que 6 semanas, tá? E quando a gente pensa em doença autoimune, né? A gente pensa numa dor crônica, porque teoricamente a gente não vai ter tratado ainda o paciente. Então, se ele não teve nenhuma intervenção terapêutica, essa dor ela vai se prolongar, né? E ao contrário de uma dor aguda, né? Que eu penso mais num processo infeccioso, num depósito de cristal, né? E a dor aguda teria, então, essa duração aí menor do que 6 semanas, tá? Depois de eu avaliar, então, o caráter da dor, se é mecânico ou inflamatório, se está localizada na articulação ou não, quantas articulações envolvidas, quais são elas e o tempo de evolução, né? O meu quinto passo vai ser avaliar se tem inflamação na articulação ou não, tá? Quando tem inflamação na articulação, eu digo que o paciente ele tem uma artrite, tá bom? Se eu não tenho inflamação na articulação, então nesse caso ele só vai ter a dor. Então ele só tem uma artralgia, tá? Então uma artralgia é diferente de uma artrite. Toda artrite dá artralgia, mas nem toda artralgia dá artrite, tá? A artralgia é a dor. A artrite é a dor mais a evidência objetiva de que tem um processo inflamatório dentro do espaço articular. E aí eu vou mostrar para vocês o que é uma artrite, né? Então, aqui a gente tem uma estrutura de uma articulação, né? Então, a gente tem o osso, né? Recobrindo esse osso, a gente tem a cartilagem, tá? Aqui a gente tem uma membrana sinovial, tá bom? Da articulação. E essa membrana sinovial que vai cobrir, então, essa articulação. E dentro desse espaço que a gente chama a articulação. A articulação é o que está nesse espaço aqui, né? O que tem aqui dentro, então, desse espaço? Líquido sinovial, né? Para que esse líquido serve? Para nutrir os nossos condrócitos, tá? Porque a nossa cartilagem aqui, essa cartilagem subcondral, ela é avascular, né? Não chega
nutriente por vaso através do osso. Ela é nutrida, então, pelo líquido sinovial, e esse líquido ele tem basicamente proteína de alto peso molecular e poucas células, né? Que são só para nutrir, então, esses condrócitos e também os sinoviócitos da membrana sinovial. Toda vez que eu tenho um processo inflamatório dentro desse líquido articular, né? O que acontece? Toda vez que eu tenho inflamação, eu tenho quimiotaxia, né? Então, quem faz quimiotaxia? Os polimorfonucleares. Então, quando eu tenho uma inflamação do líquido, eu vou ter um influxo de célula do sangue para o líquido sinovial, tá? E esse influxo de células do sangue, né? A primeira célula que chega, então, como eu disse, é o polimorfonuclear, né? Que é a primeira célula que vai tentar fagocitar alguma coisa que tem estranha aqui nesse líquido, tá? E essa entrada dos polimorfonucleares no líquido sinovial vai fazer com que libere uma série de citocinas inflamatórias, né? TNF, interleucina 1, tá? E essas citocinas inflamatórias que vão gerar, então, inflamação, né? Então, a gente vai ter calor, vermelhidão, né? Eu posso ter um aumento da quantidade de líquido sinovial, então eu posso ter edema, dependendo da quantidade de líquido, é tanta que vai até me limitar, né, a movimentação da articulação, tá? Então, toda vez que eu tenho inflamação desse líquido sinovial, eu tenho, então, uma artrite, tá? Então, inflamação do líquido, artrite. Como é que a gente sabe, né, se tem artrite? Muitas vezes o paciente ele já vai falar, né, que além da dor, ele percebeu um aumento de volume, né, na articulação, tá? Ou uma vermelhidão junto, tá? O paciente ele pode relatar isso, tá bom? Às vezes o paciente não lembra, ele vai lembrar só que doeu, ele não percebeu se teve inflamação ou não ali no local, né? Mas aí o nosso exame físico vai completar a nossa anamnese, tá? Ele vai falar que ele teve uma artralgia, e aí no exame físico a gente vai ver que não é só uma artralgia, é uma artrite, tá bom? Então um vai complementar o outro. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente vê uma artrite do joelho, né? Ele tem edema, ele tem hiperemia dessa articulação, tá? Aqui também no pé, né? Então, a gente vê que eu tenho um edema aqui da primeira metatarsofalangiana, com uma hiperemia, que inclusive é uma hiperemia intensa que nem respeita a articulação, né? Ela até parece que tem bastante sinal inflamatório dessa articulação. Então, aqui eu tenho uma artrite da primeira metatarsofalangiana, tá? Inclusive, a artrite nesse local aqui, né, do pé, é muito sugestivo, é patognomônico quase, de gota, tá? Não tem outra doença que dá uma artrite no pé assim, tá bom? Nessa articulação. Então, aqui a gente vê edema e hiperemia, né? Aqui são outros exemplos de artrite, né? Então, aqui, uma paciente que tem uma artrite do punho, das metacarpofalangianas, interfalangiana proximal, então ela tem uma poliartrite aqui, né? Aqui uma paciente que tem uma artrite do tornozelo, né? E aqui também uma paciente que tem artrite da segunda e da terceira interfalangiana proximal. A gente vê que está com bastante edema, que é essa articulação, em comparação com essas duas aqui que estão normais. Então, na anamnese, né, na HDA, os 5 passos para eu identificar
a dor musculoesquelética, são esses daqui, tá? Então, avaliar o caráter da dor, a localização, se é articular ou ao redor, quantas articulações são envolvidas e quais são elas, quanto o meu paciente tem de evolução desses sintomas e se eu tenho inflamação, sim ou não, né? Essa inflamação, às vezes, como eu disse, às vezes a gente precisa do exame físico para a gente chegar à conclusão, tá? Então, esses são os 5 passos. E por que isso é importante, né? Eu, então, diferenciar todos esses 5 passos. Porque as doenças reumatológicas, elas vêm em combos, tá? Então, eu tenho doenças que pegam uma articulação só, doenças que pegam até 4 articulações e doenças que pegam 5 ou mais, tá? Em relação às doenças que pegam uma articulação só, os principais diagnósticos diferenciais seriam infecções, né? Ou então depósito de cristal, como cristal de ácido úrico, tá? Principalmente quando é uma manifestação que é aguda, tem menos do que 6 semanas, só tem 2 possibilidades. Ou a infecção e é uma infecção bacteriana, ou é gota, tá? Agora, numa monoartrite já que cronificou, né? Eu penso também em infecção, tá? Mas aí eu penso em infecções, por exemplo, mais indolentes, né? Como infecções fúngicas, a própria tuberculose, inclusive. Tuberculose articular. Num paciente que tem oligoartrite, né? A minha principal hipótese diagnóstica vai ser as espondiloartrites, que é aquela doença que eu comentei que é mais comum em homens, tá? E que pega também o esqueleto axial. Já no paciente que tem envolvimento de mais de 5 articulações, aqui que tá o bolo da reumato, tá? Porque quando tem mais que 5, eu penso, então, em todas as outras causas, né? As doenças autoimunes, tá? Mas num paciente que tem uma artrite aguda, a principal hipótese diagnóstica atualmente é a chikungunya, tá? Uma infecção viral. Então, e a gente é de área endêmica, né? Para chikungunya. Então, poliartrite aguda, primeira coisa que tem que pensar é infecção viral. Na parte crônica, né, que eu coloquei todas as outras causas, os 2 protótipos principais de doença são, então, a artrite reumatoide, que é uma doença, e a osteoartrite, que é uma doença degenerativa mecânica, tá? Depois que eu avaliei a queixa de dor, esmiucei aqueles 5 passos, uma coisa que me ajuda muito eu ver se tem doença autoimune ou não é a presença dos sintomas constitucionais, tá? Que nas doenças autoimunes eles vão estar presentes na maioria das vezes, porque como tem aquela liberação de citocina, né, inflamatória, então aquelas citocinas elas não ficam restritas ali só ao espaço articular, né? Eu tenho uma liberação também de reagentes de fase aguda no fígado, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter febre, eu vou ter astenia, né? Eu vou emagrecer, tudo pela presença aí de interleucina 1, interleucina 6, o TNF, né? Então, todas essas citocinas, elas vão gerar, então, esses sintomas constitucionais. Então, pensei em doença autoimune, eu tenho que avaliar a presença desses sintomas, tá? Com a minha anamnese e o meu exame físico, né, quando um complementa o outro,
90% das vezes eu já tenho um diagnóstico, mesmo sem exame laboratorial, tá? Então, por isso que a gente está conversando aqui na Sêmio, tem uma aula específica da Sêmio, né, de anamnese do aparelho locomotor, tá? Para vocês verem o quanto a semiologia é importante na reumato. Então, depois da minha anamnese do exame físico, né, eu já vou ter a minha hipótese principal, os meus principais diagnósticos diferenciais. E aí, a gente vai pular aqui para o exame físico. Eu queria saber, antes disso, se alguém tem alguma dúvida de anamnese. Val, botaram algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler para vocês, para você, tá? E se alguém ainda tiver alguma outra, a gente responde. A primeira foi do Lucas, que perguntou se as pessoas com as doenças inflamatórias, se exercícios logo pela manhã pode ser um tipo de tratamento para que elas não se incomodem tanto ao longo do dia, como você falou que, né, as inflamatórias geralmente. Sim, a gente orienta. Sim, Mari, a gente orienta de manhã o paciente tentar movimentar as mãos, tá? Isso faz parte até de fisioterapia que a gente indica para ver se melhora até um pouco da rigidez matinal. Mas só isso por si não é o tratamento exclusivo, né? A gente combina essas técnicas, mas com o tratamento medicamentoso. Tá bom? Tá ótimo. Tem uma do Daniel também, perguntando ainda de dor inflamatória, por que, né, que ela melhora com o movimento, se tem alguma explicação para isso? Não tem uma explicação muito clara, tá? Para essa melhora com o movimento. O que se sabe é que na mecânica, quando você tem uma lesão, né, de cartilagem, de tendão, de ligamento, então quando você força essas estruturas, desencadeia a dor, né? Mas o fato de ter uma dor inflamatória, ali, uma artrite, por exemplo, autoimune, né, não tem muita explicação, não. Assim como não tem uma explicação, geralmente as dores inflamatórias pioram no frio também. E não tem uma explicação muito plausível para isso também, não. Tá, tem mais duas perguntas aqui do Lucas. A primeira era relacionada, na verdade, é mais assim, eu acho que é mais para patologia, né? Mais uma curiosidade, não tanto na semiologia, mas ele perguntando do sinal da gaveta, né? No joelho, se é um sinal de poliarticular ou está sendo, né, só por conta do ligamento cruzado anterior. Você fala isso mais para frente lá na mato. Físico, mas a manobra da gaveta, ela é para ver lesão articular do ligamento cruzado anterior, a gaveta anterior e a gaveta posterior do cruzado posterior, né? Não tem nada a ver com derrame articular, tá? Ela é uma manobra para ligamento. Tá. E está falando também, perguntando duas, assim, uma em relação à anamnese, né? Que quais são as principais fatores que a gente tem que se atentar na história dos antecedentes pessoal do indivíduo, né? De histórico de doenças, histórico de atividade esportiva. Você já falou alguma coisa, mas se puder. Isso, a atividade. Geralmente, eu falei um pouquinho da profissão, né? Claro. Mas sim, perguntar sobre atividade esportiva, porque às vezes não é a profissão da pessoa, né? Mas ela sim faz práticas de exercício físico e que isso pode estar relacionado a determinada queixa, né? Então é fundamental perguntar isso também. E nos antecedentes, quando eu penso em doença autoimune, né, é sempre importante perguntar se tem história de outra doença autoimune na família, porque a gente sabe que algumas doenças autoimunes, tendo parente de primeiro grau ou segundo grau afetado, isso aumenta sim o risco da pessoa ter também, tá?
Então, é importante. Val, acho que cortou o som, eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora tá. Agora você estava falando do histórico familiar, que é importante por conta das doenças autoimunes. Isso, sempre que eu penso em doença autoimune, perguntar os antecedentes familiares de outras doenças autoimunes, né? Não só a que eu estou investigando, mas se tem história de autoimunidade de forma geral, porque a gente sabe que quando tem, né, história positiva para doença autoimune, isso aumenta as chances de ter em parentes, né? Então, provavelmente, assim, se o paciente tem uma artralgia inflamatória, né? Eu tô pensando numa doença autoimune, e a mãe do paciente tem artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, né? Então, provavelmente, esse paciente pode ter também, né? Porque aumenta a chance, tá? É um fator de risco, vamos dizer assim. Ter um antecedente familiar de doença autoimune é um fator de risco para a pessoa ter também. E tem só uma última pergunta também do Lucas, se o histórico de icterícia pode... calma aí, subiu aqui. O histórico de icterícia pode ser um indício da causa da artrite no futuro. Acho que não é tão comum, né, ter artrite com icterícia, só se for infecciosa, né, Val? Não tem muito a ver com artrite, não. Icterícia, não sei por que ele fez essa correlação, assim. Realmente as infecciosas, que aí você vai saber até mais que eu, né, Mari? Mas as hepatites virais, elas dão manifestação articular, icterícia também, né? Sim. HIV, as infecciosas. Mas eu acho que é mais... dengue, né? Mas na verdade, é o contrário. A artrite vai ser uma manifestação extra-hepática de um comprometimento hepático, geralmente. Não o contrário, né? A icterícia é uma manifestação de uma doença reumatológica, tá bom, Lucas? Isso é o contrário. Acho que no chat eram só essas. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Se ninguém tiver, eu acho que você pode continuar, Val. Tá. Então, eu vou continuar a falar aqui a parte do exame físico. Então, a gente também tem alguns princípios básicos aqui no exame físico do aparelho locomotor, né? A primeira premissa é sempre examine tudo, tá? Independente da queixa do paciente. Por quê? Porque, às vezes, o paciente ele pode ter queixa em uma articulação, por exemplo, né? Mas aí, na hora que eu faço o exame físico, eu encontro, por exemplo, deformidade em outras articulações que nem o paciente tinha reparado, né? E isso me ajuda a fazer diagnóstico, né? E outra coisa, como é que eu vou saber que um lado é anormal e o outro é saudável, né? Por comparação, tá? Então, toda vez eu tenho que examinar, então, a articulação e fazendo essa bilateralidade, né? Então, eu examino o punho de um lado e aí depois o punho do outro. E aí eu faço uma comparação entre os dois punhos. Que um tá inflamado, o outro não. Precisa disso. E aí, depois, né, Mari, eu não sei como é que vai ser a questão da aula prática deles, né, da SEMI ou esse semestre, enfim, mas a sequência de exame físico, né, que a gente usa sempre no aparelho locomotor é a seguinte, né, a gente faz a inspeção estática. Deixa eu só te responder, a gente depois aqui vai ter aquela aula de roteiro, né, que a gente adaptou para uma teórico-cognitiva, mas no segundo bimestre agora a gente vai retornar com as aulas práticas, sim. Então, a gente vai fazer os roteiros com eles depois ao vivo mesmo, tá bom? Pode fazer então normal legal. aí. Tá. Então tá bom. Então, no exame físico do aparelho locomotor, a gente sempre tem essa sequência, né? Então, a primeira coisa, a gente vai inspecionar a articulação, né? Para ver se tem algum abaulamento, deformidade, cicatriz, né? Edema.
Depois a gente faz uma inspeção dinâmica, que é pedir para o paciente ele mesmo mexer, né? Depois a gente mede a amplitude de movimentos, né? Isso a gente faz com um aparelho que a gente chama de goniômetro, que a gente vê o ângulo articular, tá? Depois a gente palpa as estruturas e, por último, a gente tem as manobras especiais, né, do aparelho locomotor. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, mas é mais da inspeção estática, que só ela por si já ajuda também a fazer alguns diagnósticos, tá? Depois dessa outra parte, vocês vão ver então na aula prática aí que a Mari falou que vocês vão ter. Então a gente vai falar um pouquinho das articulações, né, de cada parte do corpo, e eu vou dar só assim uma pincelada do que é importante saber, né? Não só da articulação, mas das estruturas mais importantes, assim, dos membros, né? O que é importante eu lembrar aí de anatomia e na hora de examinar, né? Então, vamos lá. Em relação à mão, né? Então, a mão, ela é poliarticular. Então, a gente tem 1 milhão de articulações aqui na mão, tá? Desde as articulações intercarpais, né? A gente tem as alterações, né? Entre o metacarpo e a falange, entre a falange proximal e a média, entre a falange média e a distal, tá? Todas essas articulações das mãos, a gente chama de pequenas articulações. Então, das mãos são pequenas articulações. E aí, já na inspeção estática, né, das mãos, observando, então, o padrão de acometimento articular, hipóteses diagnósticas, tá? Se ao inspecionar um paciente idoso, né, e que eu tenho essas deformidades aqui, que são essas calosidades aqui nas interfalangianas distais, principalmente, mas também um pouquinho nas interfalangianas proximais, e se meu paciente tem uma queixa de uma artralgia mecânica, né? Quando eu olho essas deformidades aqui, eles são os chamados nódulos de Eberden e de Bouchard. Eberden são esses nódulos distais e Bouchard são esses nódulos proximais. Esses nódulos aqui, eles são patognomônicos de osteoartrite, tá? Então, eu não preciso de nenhum exame laboratorial e nem exame de imagem para eu fazer o meu diagnóstico. Eu observei essa mão, eu dou o meu diagnóstico de osteoartrite. Tarefa de casa, ver a mão da avó, tá? Alguns de vocês vão encontrar osteoartrite aí e a sua avó nem percebeu. O que são esses, né? Esses nódulos, eles são proliferações ósseas, tá? Que acontecem porque a osteoartrite ela é caracterizada por um dano à cartilagem articular, né, ao longo do tempo. A cartilagem, ela não é renovável, né? Então, ela não tem poder regenerativo, mas o osso tem. E o osso, na tentativa de proteger a cartilagem, ele acaba crescendo e formando esses osteófitos, né? Que são essas espículas laterais. E aí, esses osteófitos, a gente consegue palpar eles aqui. Então, são nódulos endurecidos, porque são nódulos de osso, né? Então, isso é patognomônico de osteoartrite. Quando eu olho uma mão, né, que tem um envolvimento poliarticular, né? 4 daqui, 4 de cá, os 2 punhos, né? Interfalangiana proximal. Então, uma mão poliarticular, né? Que é uma mão que é simétrica,
tudo que eu tenho desse lado, eu tenho desse lado também, né? Isso daqui é uma mão reumatoide. É uma mão de paciente que tem artrite reumatoide, tá? Que é uma doença autoimune, tá bom? Além, então, na artrite reumatoide, além do envolvimento articular, que pega, então, as pequenas articulações, né? Eu posso ter deformidades também ligamentares e tendíneas, tá? Então, eu posso ter esse dedo em pescoço de cisne, que seria, então, uma hiperflexão da interfalangiana distal, tá? E eu posso ter esse dedo em botoeira, que seria uma hiperextensão da interfalangiana distal, tá? Então, essas deformidades não são articulares, nem o pescoço de cisne, nem botoeira. São deformidades ligamentares tendíneas, tá? Inclusive, a artrite reumatoide, né? Então, além desse envolvimento poliarticular, né, ela ocupa interfalangiana distal. Eu não tenho acometimento articular da interfalangiana distal, tá? Então, é uma coisa que a gente viu aqui, que na osteoartrite eu tenho, né? E é patognomônico. Na artrite reumatoide, eu não tenho, tá? Artrite reumatoide, doença autoimune, artralgia inflamatória, tá? Osteoartrite, doença degenerativa mecânica, artralgia mecânica, tá? Uma outra mão que também é muito característica seria essa artrite mutilante aqui, que acontece numa parcela dos pacientes que tem psoríase, doença psoriásica, que é aquela lesão de pele descamativa, principalmente em áreas extensoras, né? Então, a gente tem um subtipo de artrite psoriásica, que seria essa forma mutilante, que é a forma mais grave, tá? E que eu tenho uma destruição completa, assim, do espaço articular, e o dedo fica solto, tá? Se eu puxar esse dedo aqui, ele estende e fica igual a esse, fica normal, tá? Esse dedo que a gente estende assim, chama dedo em telescópio, tá? E isso também é específico de artrite psoriásica. Além das articulações, outra estrutura importante que eu tenho nas mãos, né, e aqui na face palmar, seria o túnel do carpo, tá? O túnel do carpo, literalmente, é um túnel mesmo, tá? Então, eu tenho uma estrutura na base, né? Aqui, que é uma estrutura de colágeno, tá? Dentro desse túnel, vão passar os tendões flexores do punho e dos dedos, tá bom? E o nervo mediano, que é esse amarelinho aqui, tá? O nervo mediano, ele inerva, então, até metade do nosso quarto dedo, tá? Do primeiro ao metade do quarto dedo. O que acontece, então, dentro desse túnel? Né? Toda vez que eu tenho um aumento da pressão aqui dentro desse túnel, tá? A primeira estrutura que vai sofrer essa pressão vai ser o nervo mediano, tá? Quando tem uma pressão dentro dessa estrutura, eu comprimo esse nervo. E aí o paciente ele pode começar se queixando de uma queixa sensitiva, primeiro ao quarto dedo, então uma parestesia, um choque nessa região, né? E dependendo se essa compressão continuar, se eu não resolver, né? Eu posso começar a ter queixa motora. Qual que seria a queixa motora? Uma atrofia da eminência tenar, tá? Por que eu posso aumentar a pressão aqui dentro? Né? Por vários motivos. Ou por um edema, né? Então, paciente em anasarca,
né? Ou por célula de gordura, paciente com obesidade, ou por depósito de mucopolissacarídeo, paciente com hipotireoidismo, né? Em gestantes, também pelo aumento, né, de líquido, pelo edema, né? Ou uma tendinite mesmo, de algum dos flexores ou de todos os flexores, né, eles aumentam a bainha e aí eu tenho uma compressão desse nervo, tá? Então, eu posso, né, que podem aumentar a pressão aqui no meu túnel e eu ter queixa de túnel do carpo. E aí, as manobras de túnel do carpo, vocês vão ver na aula prática, tá? Passando, então, agora para o cotovelo, né? Quais são, então, as estruturas importantes que eu tenho que saber do cotovelo, né? Os dois epicôndilos, né? O epicôndilo medial e o epicôndilo lateral, tá? O meu olecrano, tá? São as três estruturas importantes. No epicôndilo lateral, eu não sei o que está passando aqui na hora que eu clico. No epicôndilo lateral, né, eu tenho a inserção dos músculos extensores do punho e dos dedos, tá? E no epicôndilo medial, eu tenho a inserção dos flexores do punho e dos dedos, tá? Por que que isso é importante, né? Porque em algumas atividades esportivas, eu posso ter mais uma sobrecarga dos músculos extensores ou dos músculos flexores, né? Então, por exemplo, atleta de tênis, né, que costuma ter muita lesão do cotovelo. Atleta de tênis força muito os extensores do punho e dos dedos nesse tipo de prática de atividade física. Então, o atleta de tênis costuma ter muita inflamação no epicôndilo lateral, tá? Lateral com T, cotovelo do tenista, tá bom? Ao contrário de atletas de golfe, tá? Os pacientes que praticam golfe, eles fazem muita sobrecarga dos músculos flexores do punho e dos dedos. Então, o golfista, ele costuma ter uma epicondilite medial. Uma outra coisa que pode acontecer no cotovelo e que a gente também vê na inspeção estática, né, é um edema da articulação, tá? Esse edema da articulação do cotovelo, né, seria aqui uma artrite de cotovelo. E aí, a causa dessa artrite, aí eu tenho que ver a minha anamnese, né, para ver se é inflamatória, se é mecânica, se é aguda, se é crônica, tá? Mas o edema a gente vê na inspeção estática mesmo. Agora aqui, se vocês observarem, né, o ecrano, né, e o meu edema tá um pouquinho aqui para cima. Isso é uma artrite, tá? Quando eu tenho um edema que é no olecrano, tá? Aqui eu tenho uma bursa, tá? Então, isso não é uma artrite, é uma bursite olecraniana, tá bom? Que aqui nesse caso, né, dessa figura que eu mostrei, vocês estão vendo que essa bursite tem até um material esbranquiçado aqui, que é um exudato, que é ácido úrico, tá? Que é característico da gota, tá? Então, os pacientes com gota, eles podem fazer esses depósitos de ácido úrico fora da articulação também, né? E esses depósitos a gente chama de tofo, tá? Eles são muito comuns na orelha, por exemplo, tá? Isso é patognomônico de gota. Então, se eu examinar um paciente que tem uma queixa articular de uma artrite, né? Que é uma artrite aguda,
e que no meu exame físico eu vou olhar a orelha dele, né, e tem esse tofo, meu diagnóstico é gota, tá? Em relação aos ombros, né, quais são as estruturas importantes? Então, o meu ombro, né, eu tenho a articulação gleno-humeral, né, mas eu tenho também outras articulações, como, por exemplo, a articulação acromioclavicular. E eu tenho a articulação ainda entre a clavícula e o externo, que eu chamo de externo-clavicular. Tudo isso faz parte do meu ombro, tá? Como vocês podem ver, a glenoide, ela é muito pequena em relação à cabeça do úmero, tá? Mas é ruim ao mesmo tempo. É bom por quê? Porque permite que a minha cabeça do úmero escorregue nessa glenoide, o que aumenta muito minha amplitude de movimentos. Então, o meu ombro é a articulação que tem maior amplitude de movimentos do nosso corpo, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma articulação muito instável. E eu dependo de algumas estruturas que vão manter, então, a minha cabeça do úmero colada na glenoide. Quais são essas estruturas? É basicamente, né, o manguito rotador, tá? Então, o manguito rotador, ele é composto por 4 músculos, né? E é esse manguito que mantém o ombro, o úmero coladinho lá na glenoide, tá? Quais são os 4 músculos do manguito rotador? A gente tem o músculo supraespinhal, que está em cima da espinha, da escápula, tá? A gente tem o músculo infraespinhal, que está abaixo da espinha da escápula. A gente tem, logo abaixo do infra, o músculo redondo menor, tá? Aqui numa vista posterior, são esses 3 músculos, tá? E numa vista anterior, a gente tem aqui o subescapular, tá? Então, todos esses músculos do manguito rotador, eles vão puxar o úmero aqui para minha glenoide, vão aproximar. Para lubrificar os músculos do manguito, a gente tem, então, essa bursa aqui, que é uma bolsa, que serve, então, para lubrificar o tendão, né? Como eu disse. O que pode acontecer no ombro, né? Uma coisa que a gente chama de síndrome do impacto. Alguns pacientes, eles podem ter uma variação anatômica do aspecto do acrômio, tá? Então, às vezes, o acrômio ele pode ser um pouquinho mais ganchoso. E o que acontece? Quando esse acrômio é um pouquinho mais ganchoso, aqui passa o músculo supra... Não sei por que está mudando isso daqui, quando eu clico. Aqui passa o músculo supraespinhal, tá? Então, se eu tenho esse acrômio... Oh, meu Deus! Se eu tenho esse acrômio aqui mais ganchoso, né, que eu elevo o meu braço, esse acrômio ele vai pinçar aqui no meu músculo supraespinhal, né? E esse pinçamento crônico pode levar a uma tendinite do supra, né? E até às vezes a uma ruptura do supra, tá? Esse pinçamento a gente chama de síndrome do impacto. E a queixa do paciente vai ser de uma dor à elevação do ombro, tá? Então, quando o paciente tem dor à elevação do ombro, a gente tem que pensar também quais as modalidades esportivas ele pratica, o que ele faz em casa, né? Então, por exemplo, alguns esportes, né, em que o paciente fica com o ombro elevado, né, o tempo inteiro. Então, se o paciente tem síndrome do impacto, ele pode ter mais predisposição
então, a lesão do supra, tá? Mesma coisa, dona de casa, às vezes, né, que o varal da cozinha, o varal é longe, é alto, o armário da cozinha é alto, né, que muitas vezes tem que fazer movimentos de elevação. A mesma coisa, também pode ter queixa de dor no ombro à elevação, né? CrossFit, também que faz muito movimento de levantar peso, aquelas barras, também pode ter síndrome do impacto, tá? Então, eu tenho que olhar essas atividades. Em relação aos que estrutura importante do joelho, né? Então, a gente tem o fêmur, a patela e a tíbia, né? E aqui a gente tem o espaço, né, fêmuro-tibial, tá? E a gente tem o espaço patelo-femoral, tá? Patelo-femoral. Dentro do joelho, a gente tem algumas estruturas que vão servir para dar estabilidade, tá? Lembrando que o joelho ele faz basicamente o movimento de flexão e extensão e um pouquinho de rotação, tá? Essa estabilidade do joelho, então, se dá por ligamentos, né? Então, a gente tem o ligamento colateral lateral ou colateral fibular, o colateral medial, tá? Que dão essa estabilidade lateral. E a gente tem os ligamentos cruzados, tá? O ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior, que dão a estabilidade antero-posterior. Além dos ligamentos, a gente tem também os meniscos, né? O menisco medial e o menisco lateral, tá? Que vão ajudar nesse escorregamento do fêmur em relação à tíbia. Sempre que eu olho o joelho, na inspeção estática, eu tenho, então, que observar se meu paciente tem alguma alteração da angulação, tá? Então, eu posso ter um joelho que é normal, tá? Angulação normal, a gente chama de ângulo Q, tá? Mas eu posso ter deformidade em valgo, acho que todo mundo já ouviu falar, deformidade em valgo, valgo não cavalga, que seria esse tipo de joelho aqui, G-valgo, tá? E a gente tem a deformidade em vá, tá? Que seria esse joelho aqui. Por que é importante identificar essas deformidades, né? Porque essas deformidades, elas predispõem a, então, alterações, seja no compartimento lateral ou no compartimento medial do joelho, né? Então, um joelho valgo, o paciente ele pode, lá na frente, desenvolver uma osteoartrite do compartimento lateral do joelho, porque eles ficam mais encostadinhos aqui, a parte lateral, né? Então, desgasta a cartilagem. Ao contrário do varo, né? Então, lá na frente, um joelho varo, a gente pode ter uma osteoartrite mais do compartimento medial do joelho, tá? Fora essas duas alterações, valgo e varo, eu tenho também o geno recurvatum, que seria um joelho que faz uma hiperextensão exagerada, tá? Que é muito comum em paciente que tem hipermobilidade. Aqui é o joelho varo. Lembrar que o varo é em formato de aro. Chegando agora no tornozelo e do pé, né, eu tenho algumas estruturas também. Lembrar que aqui o pé também é poliarticular. Eu tenho 1 milhão de articulações aqui no pé, né? Tíbio talar, talo navicular, talo calcâneo, entre o navicular e o cuboide cuneiforme, né? As metatarso falangianas, interfalangianas. E aqui, assim como nas mãos,
né? Eu também tenho pequenas articulações, tá? Outra estrutura importante dessa região seria, então, o tendão de Aquiles, né? Que seria a junção, então, do gastrocnêmio com o sóleo, que está aqui embaixo, né? E o tendão de Aquiles, ele se insere aqui no calcâneo, que é uma êntese, tá? Então, essas são as estruturas importantes do pé, as articulações e o tendão aquileu. Quando eu faço a inspeção estática do pé, né, eu também já observo deformidades. Então, eu posso ter o famoso joanete, que aqui é um hallux valgo, né, a mesma coisa do joelho, é um hallux, só que aqui valgo. E também eu posso ter deformidades do arco plantar, tá? Eu posso ter uma acentuação do arco plantar, que a gente chama de pé cavo. E eu posso ter também uma depressão do arco plantar, ele está ausente, que a gente chama de pé plano, que é muito comum em paciente também que tem hipermobilidade, tá? Paciente com pé plano, ele costuma ter muita dor aqui atrás do maléolo medial, porque aqui passa o tendão do tibial posterior, então ele fica mais forçado, mais estressado, né? Então, por isso que o paciente ali atrás. Em relação ao tendão de Aquiles, né, é muito comum, não é muito comum, na verdade, mas é comum paciente ter ruptura do tendão aquileu, seja por esporte ou seja espontânea, né? E aí, na inspeção estática, quando rompe o tendão aquileu, a gente não vê mais o tendão ali no sulco, né? A gente vê essa depressão aqui quando a gente vai palpar o tendão. E no exame físico, a gente tem manobras específicas para a gente avaliar a integridade do tendão aquileu também. E já estou terminando, tá? A última parte que a gente tem que relembrar a anatomia é, então, a coluna, né? Então, a coluna, a gente tem curvaturas que são fisiológicas, né? Tanto na coluna cervical, na torácica e na lombar, tá? E quando a gente faz a inspeção estática, o que a gente vai observar é se o paciente tem acentuação, então, dessas curvaturas fisiológicas, que aí já seria um estado patológico, tá? Então, quando o paciente tem uma acentuação da curvatura, né, da coluna torácica, a gente chama isso de cifose, tá? E a cifose, ela pode ocorrer, por exemplo, por fraturas vertebrais, tá? Então toda passando na rua que tem cifose torácica, provavelmente ela tem osteoporose, tá? Porque isso é por fratura de osso trabecular, tá? De osso da coluna torácica. Quando um paciente tem uma acentuação, né, da coluna lombar, né? Então eu tenho isso de uma lordose, tá bom? E isso também pode gerar dor local. Já quando eu tenho um desvio lateral e rotacional da coluna, né, eu tenho o que a gente chama de escoliose, tá bom? E aí tem vários jeitos da gente avaliar a escoliose já na inspeção estática. A primeira coisa que eu olho é a altura dos ombros, tá? Então, o paciente que tem escoliose, ele tem geralmente um ombro mais largo, mais alto do que o outro, tá? Uma outra coisa que o paciente com escoliose tem também é uma assimetria da altura das cristas ilíacas. Uma crista ilíaca vai estar mais alta do que a outra. Outra coisa que a gente olha seria a formação desses triângulos aqui, que a gente chama de triângulo de Thalle, tá?
Num paciente que não tem desvio, esses triângulos aqui são simétricos, né? Quando a gente tem um desvio da coluna, o triângulo é assimétrico. Aqui a gente pode observar bem, né? O triângulo desse lado, e desse lado a gente nem consegue formar, tá? Então, a altura dos ombros, a altura das cristas ilíacas, né? E o triângulo de Thales, já na inspeção estática, eu consigo dizer se a pessoa tem escoliose ou não, tá? E aqui tem uma manobra que a gente pode pedir para o paciente fazer, que chama manobra de Adams, tá? O paciente com escoliose, ele vai ter essa gibosidade, né, aumentada aqui, o desvio rotacional da coluna, tá? Isso é manobra de Adams positiva, que então indica uma escoliose. Então, só com inspeção estática, eu consigo, né, fazer diagnóstico de desvios da coluna, seja de uma cifose, de uma escoliose, né, sem muita outra informação, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês, né? É claro que a gente, aqui na aula de semi, eu tenho, assim, uma ou 2 horas para falar de toda a semiologia do aparelho locomotor. Na verdade, é um livro exclusivo só para isso, né? Eu faria uma aula de cada segmento, mas aqui fica uma pincelada, e aí nas aulas práticas vocês vão complementar essas informações, e depois na reumato, né, quando vocês juntarem essa aula da semi e depois as aulas da reumato, aí vocês vão conseguir ter uma visão mais ampla em relação ao diagnósticos diferenciais. Tá bom? Obrigada, era isso que eu tinha por hoje. Mari.